Palavra de Deus nesta manhã. Nós vamos ler o texto no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Nós vamos ler capítulo de número 1, versículo de número 26, 27 e versículo também de número 28. Que diz assim o texto nesta manhã: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam sobre ela. Versículo de número 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo de número 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Somente até aqui. Vamos então fazer nesta manhã uma interpretação das Escrituras, conforme o que foi nos apresentado nesta manhã. Queridos e amados ouvintes, você que nos ouve, esse texto aqui ao qual nós acabamos de ler nesta manhã faz menção à criação do homem e o propósito pelo qual o homem foi criado. Quando nós vemos aqui, no versículo de número 26, nós vamos ver o próprio Deus dizendo com a sua própria boca: façamos o homem à nossa imagem e também à nossa semelhança. Aqui nós vamos ver e entender que quando Deus, Ele diz estas palavras: façamos segundo a nossa imagem e também conforme a nossa semelhança, nós vamos entender que Deus, Ele cria agora o homem parecido com Ele. Que Deus agora faz o homem com as suas características, com o seu jeito de ser, com a sua forma de agir, parecidas agora com a do próprio Deus. Ele faz agora o homem parecido com a sua própria pessoa. É por isso que nós vamos ver e entender que o homem, ele tem uma certa diferença das outras coisas que foram criadas sobre a face da terra. Nós vamos ver que o homem é diferente dos vegetais. Nós vamos ver que o homem é diferente dos animais, dos peixes, de tudo aquilo que existe na face da terra. Nós vamos ver que nenhum animal se compara com o homem. Nós vamos ver que nenhum anjo, nenhum ser celestial se compara com o homem na sua perfeição ao qual Deus agora lhe havia criado, porque o homem é o único ser que nós vamos ver a palavra de Deus dizer que foi criado segundo agora a sua imagem e a sua semelhança. É por isso que quando nós olhamos para o ser humano, nós vemos nele algo de diferente. Porque o ser humano, ele tem a capacidade que nenhum outro animal tem. O ser humano, ele tem uma capacidade que nenhum outro ser espiritual, ou os anjos, ou os demônios, ou qualquer ser espiritual, não tem essas mesmas características, ou estes mesmos dons que Deus deu agora ao homem. Porque o homem é diferente. Porque o homem, ele é imagem e semelhança de Deus. E quando nós olhamos para essa diferença e esse destaque que o homem tem de diferente das outras coisas que foram criadas sobre a face da terra,
nós vamos ver e entender que o homem tem uma capacidade que ela é sobrenatural e que só ele tem, que é a capacidade de criar, a capacidade de projetar e a capacidade também de sonhar. Mas não é aquele sonho, querido e amado ouvinte, aquele sonho de barriga cheia que você deita, sonha, dorme e acorda no outro dia. Não é esse sonho. Esse sonho que eu quero te dizer é aquele sonho que o homem acredita, que o homem projeta, que o homem agora planeja em seus pensamentos e que agora, com a graça de Deus, aqueles mesmos sonhos, aqueles mesmos projetos agora vêm se realizar porque o homem tem esta capacidade de planejar. Nós não vamos ver nenhum animal sonhando. Nós não vamos ver nenhum animal fazendo projetos e colocando no papel. Nós não vamos ver os animais fazendo os planejamentos igual o homem faz. Muitos poderiam até mesmo dizer, mas eu conheço ali um certo animal que projeta, por exemplo, como aquele pássaro, né, o João de Barro, ele tem ali projetos, ele cria. Mas eu não estou falando desse tipo de projetos. Eu não estou falando desse tipo de instinto de sobrevivência. Eu estou falando de algo profundo, de algo que vem do coração, de algo que vem agora planejado também através da mente, através da memória. Só o homem tem esta capacidade, porque esta capacidade é herdada de Deus. Então nós vamos ver aqui que quando Deus fala, vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, nós vemos que Deus coloca agora algo dele no homem, algo diferente. E quando Deus agora faz, e ele cria o homem, ele coloca ele sobre o governo de todas as coisas na face da terra. Nós vamos ver que Deus vai dizer agora ao homem que ele agora está com a responsabilidade de colocar agora o nome nos animais. Que o homem agora estava sobre o governo da face da terra. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus mesmo disse ao homem que era para sujeitar todas as coisas, que era para dominar. E aqui também nós não vamos ver Deus dizendo a qualquer outra criatura que viesse a dominar sobre a terra. Nenhuma outra criatura teve esse poder. Muitas das vezes nós vemos pessoas citando o versículo na Bíblia Sagrada, dizendo que o mundo jaz do maligno. Esta expressão ela é equivocada, porque a palavra de Deus nos diz que o mundo, a verdadeira expressão que se deve ser usada, é que o mundo jaz no maligno, mas que o mundo não é do maligno. O mundo, esse planeta ao qual nós vivemos, ao qual nós habitamos, esse planeta Deus, ele deu ele para o homem. Deus presenteou o planeta Terra para o ser humano. E é por isso que o homem, ele domina sobre tudo. E é por isso que o homem, como a palavra de Deus disse aqui, sujeitai e dominai sobre todos os animais. Quando nós vemos aqui Deus mencionando e dizendo esta palavra e outorgando esta autoridade ao homem, nós vamos ver que isto se cumpre, porque o homem é o único ser que consegue dominar sobre todos os animais. Nós vemos que, pela própria ciência, né, a ciência, embora ela tenha muitos fatos, né, muitas pessoas que usam a ciência para querer, muitas das vezes, desfazer aquilo que está na palavra de Deus, mas nós vamos ver que também até a própria ciência, ela comprova que o homem governa sobre tudo na face da terra. A ciência, ela é a capacidade que o homem teve agora, de um certo conhecimento, de dominar tudo aquilo que Deus deu para ele. E nós vamos ver e perceber que o homem então dominou sobre tudo. Que o homem tem o domínio sobre os animais. Que o homem tem o domínio sobre o leão, né, que é um animal que mata pela sua própria força em uma batalha de tete a tete. A ciência diz que o leão ele tem a capacidade de matar 40 homens. 40 homens dentro de um campo de batalha, né, sem usar então a inteligência que Deus agora deu ao homem. Mas o homem ele usa agora a sua inteligência para domar o leão.
E nós vemos que o homem tem a capacidade de criar um dardo agora, né? Um dardo anestésico que ele atira no leão e o leão então vem a desmaiar, ele vem a dormir, então o homem faz com ele o que quiser. O homem tem domínio sobre os peixes no mar, até as maiores baleias do mundo agora podem ser caçadas porque o homem tem domínio sobre elas. Ou seja, nada aqui na face da terra consegue tirar esse domínio que o homem tem. E quando nós vemos muitas das vezes esta expressão, algumas pessoas dizendo que o mundo jaz do maligno, quando nós vemos esta expressão, a verdadeira expressão incorreta, o mundo jaz no maligno, aqui nós vamos ver que mundo ao qual está se referindo aqui é o sistema, não é o planeta, mas o sistema ao qual o mundo está sendo agora, né, governado, ao qual o mundo agora está vivendo, né? É o sistema que Satanás ele usa para enganar o homem. E desde o início da Bíblia Sagrada, assim como Deus também criou o homem, fez dele agora aquele que domina em tudo, em todas as coisas, quando Satanás vê que Deus deu agora ao homem uma certa autoridade que era maior, que Deus não deu para nenhuma outra criatura, a Bíblia então vai nos dizer, ela vai nos ensinar que esta criatura maléfica, ela agora vai sentir inveja daquilo que Deus deu ao homem. E esta mesma criatura que outrora odiou a Deus, queria se assentar mais alto do que Deus, e a Bíblia vai dizer que ele então foi lançado do alto dos céus, trazendo então a terça parte dos anjos. Ele foi expulso de lá. Então esta mesma criatura agora vai odiar o homem. Por quê? Porque Deus deu ao homem algo que não deu aos anjos, que não deu aos animais, que não deu para mais ninguém. E Deus só deu isso para o ser humano. E talvez você está aí nos ouvindo nesta manhã, né? Está aí em uma crise de depressão, está aí se sentindo o menor dos menores, está aí se sentindo inferior a todo mundo, mas a palavra de Deus está falando com você nesta manhã. A Bíblia Sagrada está te dizendo nesta manhã que você é precioso. A palavra de Deus está falando com você nesta manhã que você é a imagem e semelhança de Deus. Que aquilo que Deus ele te deu, ele não deu para mais ninguém. Que esta capacidade que Deus te deu de sonhar, esta capacidade de ir em frente, esta capacidade de projetar, esta capacidade de raciocinar, Deus só deu para você. Deus está falando para você nesta manhã que você é especial. Quando Deus deu todas estas capacidades ao homem, Deus estava dizendo para o homem que amava muito o homem. E quando Deus criou o homem, Deus disse que era bom, era muito bom. E Deus se alegrou quando viu ali o homem. E a Bíblia então vai dizer que Deus ainda com mais projetos ainda para o homem. A Bíblia Sagrada diz que Deus agora olha para Adão e Deus diz que não era bom que o homem vivesse só. Penso eu aqui, porque a palavra de Deus diz que Deus, todas as tardes, descia ali no jardim do Éden, e Deus então conversava com o homem. O homem tinha intimidade com Deus, o homem era amigo de Deus, o homem tinha afinidade com Deus, o homem tinha tudo o que ele precisava, ele tinha ali a comunhão perfeita com o Senhor. E a Bíblia então nos mostra que Deus resolve agora criar uma adjuntora para o homem, ou seja, Deus resolve agora criar uma auxiliadora, né? E a palavra de Deus vai dizer que Deus vai então criar a mulher. E por que que Deus agora vai criar a mulher? Era porque o homem estava triste? De maneira nenhuma. Não tem como ter tristeza no paraíso, não tem como ter tristeza no jardim do Éden, se ali, né, está a perfeição de Deus. O homem estava perfeito, o homem estava agora, né, sobre tudo, dominando sobre todas as coisas, colocando nome nos animais. Mas agora imagina aqui comigo, querido e amado ouvinte, nesta manhã, toda vez que chegava ali o pôr do sol,
O homem se sentava ali, talvez à beira da praia, e começava a observar ali todos os animais, cada um tinha sua companheira, cada um tinha ali aquele que andava próximo junto a ele. Os peixes do mar tinham ali, né, os seus rebanhos. Todos os animais ali tinham seus companheiros, mas o homem, a sua espécie, era a única que estava só. O homem não podia sentir tristeza, mas Deus viu que faltava alguma coisa. Então Deus vai criar a última obra da sua criação. E Deus então vai criar a mulher. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus vai fazer cair um sono pesado em Adão, e ali Deus tira então dele uma das suas costelas, e agora ele vai dizer: esta é osso dos seus ossos, carne da sua carne, e esta então será chamada varoa. Né? E Deus agora vai colocar a mulher ao lado do homem para ser o quê? A sua auxiliadora. E algo interessante que Deus ainda diz é o seguinte: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, assim Deus também agora abençoa o homem, abençoa a mulher e abençoa nele mesmo também todas as famílias da face da terra. E depois disso nós vamos ver que a descendência do homem vai se multiplicar, ela vai crescer, né? E Deus agora vai estar abençoando o homem em todos os seus propósitos. Mas a única parte agora que cabe, né, ao homem é se manter fiel, né, àquilo que Deus deixou ali para ele no jardim, que era lavrar, cuidar, né? E a Bíblia vai nos ensinar que o homem ali cai, né? E por isso que muitos vai dizer que o mundo jaz do maligno, mas, como eu já disse aqui aos ouvintes nesta manhã, isso quer dizer, é o sistema que o mundo hoje enfrenta, né? Nós vamos ver que vai vir dificuldades ali na família do homem por causa da desobediência, por causa das lutas que ele agora vai travar por causa da desobediência à palavra de Deus. Mas o Senhor deixa ali agora uma promessa de mandar aquele que é o remidor, que é aquele que agora tornará tudo perfeito novamente, que é o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus, ele tem a promessa de que este mesmo jardim, de que esta mesma perfeição que o homem tinha, de esta mesma comunhão perfeita que o homem tinha para com Deus, o raciocínio, o intelecto, o domínio que o homem tinha sobre a face da terra, o domínio perfeito, esse mesmo domínio voltará para o homem quando o Senhor Jesus vir e resgatar a sua igreja, resgatar o seu povo, resgatar aquele que crê, aquele que paga um preço e aquele que acredita na sua palavra. Ele vai desfrutar de tudo isso que Deus, ele tem apresentado, né, na sua palavra e através, né, da sua fé colocada então no coração daqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Então, nesta manhã, meus queridos ouvintes, quero estar aqui fazendo uma oração juntamente com vocês, né, e logo após nós estaremos então encerrando esta programação, né, e assim também já quero agradecer a todos que participaram conosco, né, que estão nos ouvindo nesta manhã pela rádio, que estão participando conosco pelo YouTube, e os irmãos também que estão aqui pelo Facebook nesta manhã. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos do Senhor derramadas nesta manhã, pelos hinos, Senhor, meu Deus, que tocaram o nosso coração, por tudo que o Senhor tem falado, meu Deus, através da Tua palavra, por cada um dos ouvintes, Senhor, meu Deus, que estão nos ouvindo nesta manhã. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão lá agora, neste momento, na penitenciária, aqueles que estão agora, Senhor, meu Deus, internados na fazendinha, que o Senhor esteja dando força, dando graça. Meu Pai, que o Senhor esteja visitando os enfermos agora no hospital, retirando toda dor, toda enfermidade, salvando vidas, meu Deus, ali naquele lugar e dando novas chances, Senhor, meu Deus, para aqueles que estão em último estado. Pai eterno, assim nós te agradecemos, visita cada um destes lares e que o Senhor esteja trazendo a tua bênção sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã. E assim, irmãos, nós encerramos esta programação. E no decorrer desta semana tem mais Fé para Vencer, né? Nós temos aí os outros representadores, que é a irmã Patrícia Diaconisa, Patrícia Luciana, e também o evangelista irmão Reginaldo Ribeiro. Que Deus esteja então abençoando aí
a todos os irmãos em nome de Jesus e até a próxima programação.